Agora sim, Luciano, tem uma coisa para falar, não quero que ela fique chateada. Dizem que o seu testemunho é muito parecido com o de uma americana, da Mary Catherine, que ela fez, né, lançou o livro Divina Revelação do Inferno. E falam que, inclusive, ela tem o mesmo relato que o seu, que o inferno, ela foi até o inferno, que era o formato de um corpo humano. Você estaria copiando a Mary Catherine? Claro que não. Primeiro que, quando eu passei por essa experiência, eu não tinha conhecimento de que alguém tinha ido ao inferno. Então, eu não estaria copiando, porque, na realidade, eu tinha acabado de me converter ao Senhor, ao cristianismo, e por algumas experiências, eu recebo do Senhor uma missão de que eu fui chamada para ter alguns arrebatamentos, e que eu deveria ter um preparo para isso. Por isso você vai para o inferno? Exatamente. Eu não fui no inferno. Algumas pessoas dizem que foram ao inferno e estavam na igreja, num culto, teve um desmaio e o Mas você estava onde nesse momento que você foi lá pro corpo? Eu estava na casa de uma pastora. Mas foi tipo assim, regressão? Não, não foi uma regressão. Eu fui preparada em orações, lendo a palavra, e num determinado período, o Senhor falou para mim que eu entraria nesse quarto e ficaria ali durante um período. Você sabia que você ia pro inferno? Sabia, porque ele falou para mim: o inferno tem um formato de corpo humano, você não vai ser a primeira pessoa a descer ao inferno, você não vai ser a última pessoa a descer ao inferno. Bicho, mas por que tem o corpo humano? E o que você sentiu? Vai, aí você foi pro E inferno. aí quando eu deitava, o meu corpo meu espírito era desprendido do corpo. Como é que sente isso? Como se fosse um calafrio, como se eu fosse sendo expulsa do corpo. Você foi sozinha? Você disse que estava acompanhada de anjos, né? Acompanhada de anjos. Aí te empurraram. E na minha pra frente dentro? havia um túnel. E eu entrava nesse túnel com os anjos. Eu não ia onde eu queria, eu ia onde eles me levavam. E os anjos podem entrar no inferno? Podem. Entendi. E o que tem lá no inferno? Quando você entrou, qual foi a tua primeira impressão? Você não ficou morrendo de medo? Com certeza. Há um terror, porque quando se trata desse lado físico, a gente tem recursos humanos que faz com que a pessoa não tenha medo, né? Ou quando passa por algumas situações, a gente possa buscar alguns recursos para isso. Mas quando se trata de mundo espiritual, é algo que é novo, é algo que está além do nosso alcance. Eu fui descendo pelo tubo da garganta do inferno, e à medida em que eu descia, eu não descia como um solto. Eu ia descendo com os anjos de uma forma gradativa. A iluminação que eu tinha eram os anjos que iluminavam o inferno com as roupas resplandecentes. Gente, que viagem isso. E o que tinha lá? A parede era preta? Não, ela tinha um formato com uma crosta verde. Era como se fosse uma fossa humana. Uma garganta de fumante. Uma garganta. Uma fossa humana. E à medida em que eu observava, nós íamos caindo dessa forma gradativa. A atmosfera daquele lugar, na área em que eu estava, descendo na garganta, era uma atmosfera gelada, morta. Mas eu preciso relatar um detalhe. À medida em que eu fui desprendida do corpo físico, então você não tinha mais essa cara? Não, para a entrada ao mundo espiritual, o tempo para. Ele para de fato. Isso é bom. Ele não continua. E à medida que a gente ia descendo... só não é bom para quem está no inferno, né? À medida em que nós íamos descendo aquela garganta, atmosfera gelada, eu comecei a ouvir milhares de vozes de gritos humanos. Ai, que horror. E eu não sabia de onde viria. O que mais te chocou lá, pastora? Não, e ainda todo o inferno ele é chocante, porque... O tempo todo? O tempo inteiro. Você ouvir relato de pessoas que estão ali, que estão presas, que pedem para voltar. E não saem mais? Vão sair para o julgamento do juízo final. Entendi. Qual é o pecado que mais leva as pessoas para o inferno, você acha? Assim? A Bíblia diz que o pecado não tem tamanho, não tem peso. Qualquer pecado é igual? Pecado é igual diante de Deus. Você cobiçar a mulher alheia e estuprar uma criança é igual? A palavra diz que o pecado... Mas, pastora, pecado é pecado. Eu não estou aqui... Mas a gente não peca o tempo todo. Eu não estou aqui para dizer que... Claro. Não, né? claro. Só estamos perguntando a sua opinião. Mas a gente não peca o tempo todo, né? Porque a gente peca o tempo... Não é complicado... Por favor, mas só uma se pergunta. arrepender, não tem problema. Não, eu acho que não é complicado evangelizar colocando medo nas pessoas. Olha, se você fizer isso, você vai pro inferno, hein? Porque o tempo todo a gente acaba pecando, né? Claro. Esse evangelizar, colocando medo. Mas se arrepender, não tem problema, não é isso? A Simone tá com medo de ir pro inferno. Eu tô com medo do pastor, eu tô com medo, viu?
Eu vou... eu vi- pensa, né, na Luciana? Onde você vai parar no inferno? Ai, meu Deus, onde eu vou parar, destino. parceiro? Pelo amor de Deus. Na não, realidade, eu não eu vim quero. aqui relatar as experiências pelas quais eu passei.